falando de geopolítica. Você está falando aí até em relação mesmo à educação, né? Até talvez uma construção cultural mesmo. Sim, sim. Você acha que essa nova tendência global, e se é que algum cenário catastrófico possa vir a acontecer, como, por exemplo, uma terceira guerra mundial, é muito possível? É bem possível. Então, está no horizonte aí, como não está, sei lá, há uns 30 anos, provavelmente, 40 anos, um pouquinho mais, talvez. Então, está mais próximo do que nunca essa terceira guerra mundial. A gente está vendo aí desdobramentos reais, são fatos, não tem como a gente mascarar isso daí. Agora, o cenário catastrófico. O que seria esse cenário catastrófico, né? Falar agora em armas nucleares, vamos usar armas nucleares. E aí, o pessoal lá no meu grupo do Telegram, tem lá 40 mil pessoas, tá? Muita gente, o pessoal fica ali alvoroçado, fica animado. E aí fala assim, se a gente acordar amanhã, estavam falando lá de um assunto, sim, se a gente acordar amanhã e tal. Mas é o seguinte, o que seria esse cenário nuclear? O que seria uma guerra nuclear? Que pode estar falando e se ele chegar de fato, né? A área sensível são as regiões separatistas, ali de Donetsk e Lugansk. Então, a invasão começou com uma movimentação dessas repúblicas que estão em território ucraniano, eles falando o seguinte, olha, agora nós somos independentes. Nós queremos participar da Federação Russa. Mas primeiro eles falaram, nós somos só independentes. Então, foi o momento, foi o start para Putin ele declarar que iria invadir a Ucrânia, porque a população russa em território ucraniano estava sendo maltratada. Então, começou aí. Agora, qual foi esse segundo desdobramento aí que colocou a guerra em outro nível? É que essas repúblicas separatistas que se consideraram, declararam independentes, agora elas falaram o seguinte, nós vamos fazer um referendo, que está acontecendo neste exato momento, nós vamos fazer um referendo para participar da Federação Russa. Então, as fronteiras da Rússia agora eles vão ser alteradas, essas fronteiras. Fazia parte até da cortina de ferro Vai lembrar um pouco, vai lembrar um pouco dessa cortina de ferro. Então, esse território, que para o resto do mundo é ucraniano, vai fazer parte da Rússia. A partir desse referendo, para os russos, na visão deles, é isso. Vai fazer parte do território russo. Então, eles falaram o seguinte, olha, se a partir deste momento houver algum ataque ao território dessas repúblicas, e além de Donetsk, Lugansk, também Kherson está participando, e tem outra lá, república, se alguém fizer algum ataque aqui, nós vamos defender esse território porque ele é território russo. E tanto Putin quanto o presidente lá do Conselho de Segurança da Rússia, que é o Medvedev, ex-presidente da Rússia, ele falou o seguinte, nós vamos usar todas as armas possíveis que tivermos aqui para defender. Inclusive, armas nucleares estratégicas. Então, se for necessário uma arma nuclear estratégica, nós vamos usar para defender o nosso território. E aí ele foi na última arma possível, que é a estratégica. Porque tem dois tipos de armas nucleares. Uma é a tática, a outra é a estratégica. Então, o que seria a tática? A tática é aquela para destruir, por exemplo, um bairro, para destruir uma cidade pequena, uma cidade maiorzinha. Então, usa uma bomba nuclear tática. As pessoas sempre pensam bomba nuclear como fim da humanidade, mas não, ela pode ter ali um alcance menor. Mas mesmo assim, imagina caindo uma bomba nuclear aqui só para destruir a Paulista seria, né, um inferno. O que vai acontecer? Provavelmente vai ter uma resposta do lado da OTAN. Então, a ideia é escalar para desescalar, mas provavelmente o que pode acontecer é a OTAN também vir com uma bomba nuclear tática. Então, vai escalando assim. Em algum momento vai parar. Provavelmente. Se não parar, vão entrar as bombas nucleares estratégicas. Aí é para acabar com o mundo. Ontem teve um magnata russo nacionalista que ele falou o seguinte, eu não estou entendendo o resto do mundo. Era para todo mundo estar torcendo para a Rússia. Porque ou a Rússia ganha, ou vai ter o apocalipse, o mundo vai acabar. Tinha que invadir e tirar os violência. Mas antes, eu lembro que para soltar uma bomba, tinha que ter um B-29 lá, para levar hoje em dia até os mísseis intercontinentais. Ou seja, o cara consegue acertar o Washington se ele quiser. Não precisa, ele invade território e derruba. Mas não acerta aqui a Paulista, tá? A América do Sul é o único lugar onde esses mísseis não alcançam, pelo menos os da Coreia do Norte. Depende do submarino. Tem submarino aqui, tem suporte. Se ele chegar um pouquinho perto ali da fronteira, ele acerta aqui fácil. Até porque a gente não sabe o que acontece, né? Existe essa política de destruição assegurada mútua ali entre os países, entre a Rússia e os Estados Unidos. Então, eles apertaram a mão lá, fizeram a coisa seguinte, ó,
Se me atacar, eu vou te atacar e a gente vai ficar se atacando até acabar. Ah, beleza, tá combinado. É isso daí que é essa política aí de destruição mútua. E quando era na Guerra Fria, e tá voltando isso aos poucos, em etapas, ficavam, durante a Guerra Fria, aviões 24 horas, voando, rodando, navios também espalhados pelo mundo. Então, ninguém sabia onde o outro estava. Então, se um começasse, ele não sabia de onde viria o contra-ataque. E ele viria de várias frentes, na verdade. Então, é por isso que eles têm ali milhares de ogivas para acontecer justamente isso. Ó, a gente está tão espalhado... Você não sabe de onde vai vir o ataque. Vocês não sabem onde é que vai ver esse ataque. Agora, o seguinte. Tá, chegou nesse ponto. A catástrofe total, o fim da humanidade. Vai ser o fim da humanidade mesmo? Não vai. Então, vai morrer ali 1/3 da humanidade. Tá na Bíblia isso aí. Tá? É 1/3 que vai morrer. Eu sei que todo dia o pessoal comenta lá nos meus posts. Ó, isso daí tá na Bíblia. Tá Isso daí tá na mesmo. Bíblia. Isso daí tá na Bíblia. Tá na Bíblia. 1/3 da população cairá, viu? Então, é isso mesmo. E a palavra está sendo cumprida. E o que vai acontecer a partir daí? Vai ter uma poeira aí por todo o planeta, que pode durar de 3 meses a 12 meses, na verdade. Então, o planeta ele vai ficar mais escuro. Onde vai ficar menos escuro é justamente o hemisfério sul. Então, aqui vai ficar o paraíso. Brasil Brasil sempre Vai ficar top. paraíso. Brasil a gente tem sorte.